Jujutsu Kaisen é um mangá que o tema principal é o amor. E no meu vídeo sobre o Yuta Okkotsu, eu falo sobre como o personagem do Yuta conversa perfeitamente com a mensagem do amor que a obra quer passar. E também eu falo sobre como o arco do Yuta acaba refletindo no arco de todos os personagens, porque eventualmente, praticamente todo personagem de Jujutsu é confrontado com a escolha de lutar pelo amor ou lutar por si mesmo. A escolha de ser forte pelos seus vínculos e amizades e por quem você ama, ou ser forte pela solidão. Não a solidão de, oh meu Deus, eu não tenho amigos, mas sim a solidão por conta própria, se afastar de todos os demais para lutar única e exclusivamente por si mesmo. E ponto. E no mundo de Jujutsu Kaisen, a primeira decisão é o caminho mais difícil, e que se você escolhe ele, você terá de enfrentar muitos e muitos desafios, que muitos deles vão te fazer ceder ao cinismo e ao ódio, mas são nesses momentos que você precisa ser forte para justamente não ceder ao cinismo e ao ódio, e continuar lúcido de suas motivações altruístas e amorosas. E o outro caminho é justamente o caminho mais fácil, basta você ver os personagens que representam essa mentalidade individualista, Sukuna e Satoru Gojo. Justamente os dois personagens mais fortes da obra. E o Yuta é o personagem que melhor representa isso aí de ser forte pelos seus vínculos e amizades. Mas a própria Maki também acaba sendo um ótimo exemplo desses dois caminhos que Jujutsu Kaisen propõe. E a Maki é uma personagem fascinante. Ela protagoniza muitos dos melhores momentos da obra e depois do Yuta, ela é minha personagem favorita. E hoje eu tô aqui para falar sobre como o arco da Maki é um dos arcos mais trágicos, mas também um dos mais belos da obra. Maki Zenin é apresentada primeiramente em Jujutsu Kaisen 0, e só nesse primeiro volume do mangá já dá pra tirar muitas coisas da personagem. Ao contrário de todos os outros feiticeiros, Maki não tinha nenhuma gota de energia amaldiçoada, o que fazia com que ela fosse considerada fraca e até fosse humilhada pelos membros de seu clã e pelo próprio Suguru Geto. A Maki nem sequer podia ver maldições sem seus óculos por não ter energia amaldiçoada, mas que mesmo assim ela decidiu viver como uma feiticeira Jujutsu. Mas por quê? Por conta de sua condição, Maki sempre foi subestimada e vista como uma inútil por sua família. Porém, Maki não era uma criança sozinha, ela tinha uma irmã gêmea. Mai Zenin é a irmã gêmea da Maki. Mas ao contrário da Maki, a Mai nunca quis ser uma feiticeira. Mesmo ela possuindo energia e uma técnica amaldiçoada, ao contrário da Maki, a Mai nunca quis ser uma feiticeira ou algo assim. Ela só queria viver uma vida normal e tranquila, mas por conta do posicionamento da Maki de se tornar uma feiticeira e deserdar o seu clã, Mai acabou sendo obrigada a seguir o mesmo caminho da sua irmã e se tornar uma feiticeira. E se antes a Mai amava e respeitava sua irmã, agora ela só odiava a Maki por ter feito abandonar seus sonhos. E não é nem como se a Mai fosse uma garota prodígio que tinha grandes habilidades. Não! Mai era uma feiticeira muito fraca e que mal entrava em batalhas, mas isso não se deve por falta de treinamento ou de uma habilidade poderosa. Não, muito pelo contrário. A Yorozu é uma feiticeira que tem a mesma técnica da Mai e ela era extremamente poderosa. Mai e Maki eram feiticeiras fracas porque enquanto vivas elas estavam ligadas em corpo, alma e energia, pelo fato delas serem gêmeas. E isso tem dois motivos. O primeiro é que é a própria obra falando que o caminho que Maki e Mai trilhavam ia acabar com a ruína de uma das duas, e que elas, enquanto irmãs, deveriam se amar e viver uma vida pacífica ao invés de buscar poder e força, porque essa era uma busca inútil e que só iria dar certo com o extermínio de uma das duas. E o outro motivo é uma velha superstição muito popular no Japão de que gêmeos dão azar. E isso fica bem evidente quando você olha para outros exemplos de irmãos gêmeos dos mangás. E eu acho que o exemplo mais famoso de irmãos gêmeos que se odeiam e acabam tendo vidas trágicas são os gêmeos Enrico Pucci e Weather Report da parte 6 de Jojo Stone Ocean, onde ambos são irmãos gêmeos que foram trocados na maternidade. Ambos também se odiavam e eles, assim como Maki e Mai, também estavam ligados em corpo, alma e mente. Tanto que quando Pucci foi atingido pela flecha de Stand, o Weather também despertou o seu Stand, porque justamente o Pucci e o Weather tinham suas almas ligadas, pelo fato deles serem gêmeos. E enquanto o stand do Weather é todo angelical e remete aos céus, o stand do Pucci ele é todo demoníaco e remete a uma cobra que leva as pessoas à tentação, mesmo ele sendo um padre. E o mais interessante disso tudo é que o Pucci só consegue manifestar o Sea Moon e o Made in Heaven no momento em que ele mata o Weather.
Mesmo que isso não tenha ligação direta com a evolução dos seus stands, é só no momento que o Put mata seu irmão gêmeo que ele desperta seu poder máximo. Ele ganha 2 stands extremamente poderosos justamente quando ele mata seu irmão gêmeo, porque ele não mais prendia o seu real potencial. E isso também é trabalhado em Jujutsu Kaisen, porque enquanto a Maki estava viva, a Mai tinha sua técnica de construção limitada a criar apenas uma bala por dia, e enquanto a Mai estava viva, a restrição celestial da Maki não estava completa. Mas para entendermos isso melhor, é necessário voltar para o volume 0 do mangá, onde nós somos apresentados a Maki, e também olhar para o personagem que a obra mais compara e faz paralelo com a Maki, Toji Fushiguro. Toji é um personagem apresentado primeiramente no arco do passado do Gojo, e só na introdução do personagem, a obra já faz muitos paralelos com a Maki. A introdução do Toji remete diretamente à introdução da Maki em Jujutsu Kaisen 0, onde ambos personagens fazem parte do clã Zenin, ambos odeiam ser chamados pelo seu sobrenome por conta do desprezo que ambos sentiam pelo clã Zenin, e também ambos são personagens que possuem a restrição celestial, o que faz com que eles não tenham energia amaldiçoada. Além de, é claro, todos os paralelos visuais que a obra faz. Mas assim, quando a obra faz todos esses paralelos da Maki com o Toji, a obra não trata isso como algo bom. A Maki trilhar um caminho similar ao do Toji não é algo que a obra apoia, muito pelo contrário, a obra condena e muito isso, porque né, o Toji é um vilão cruel e que teve uma morte igualmente cruel, por conta de suas próprias ações. Ou seja, com todos esses paralelos, a obra está dizendo que todo aquele que trilhar um caminho parecido com o do Toji vai ter um final igual ao do Toji, uma morte solitária, dolorosa e cheia de arrependimentos. E apesar de todos os paralelos entre Maki e Toji, existe algo que os diferem, e se diferem muito, pois o erro do Toji foi ter se agarrado a coisas como a ganância e a solidão, e abandonar sua família, que era a coisa que ele mais se importava, mas que mesmo assim ele os abandonou, e ele morre justamente pensando na sua família, no caso sua esposa e no seu filho, Fushiguro Megumi. E como eu já falei, a obra condena o Toji e não apoia ele. Mas nesse momento da morte do Toji, a obra olha para ele com um certo otimismo e meio que enaltece a única bênção que o Toji trouxe ao mundo Jujutsu, que no caso é seu filho, o Megumi. Tanto que ele é o que o Toji deixou de bom para o mundo Jujutsu. Tanto que é o próprio Satoru Gojo que acolhe o Megumi, que meio que seria a bênção do Toji. E o Geto acolhe justamente a maldição do inventário, que simbolicamente representa toda a desgraça que o Toji deixou no mundo Jujutsu. Tanto que é a partir daí que o Geto vira um vilão. Ou seja, dado todo esse simbolismo que o personagem do Toji carrega, e apesar de todos esses paralelos entre Maki e Toji, a Maki não cometeu o mesmo erro fatal que o Toji cometeu. Maki nunca abandonou aqueles que ela amava. Como eu já disse, Maki e Mai, por serem gêmeas, eram ligadas em corpo, alma e energia. E enquanto uma estivesse viva, a outra nunca poderia despertar o potencial máximo de suas habilidades. E eventualmente, o pior aconteceu e a Mai morreu. E assim, apesar da Mai não ter muitas aparições e muito destaque até então, mesmo assim, a morte dela carrega muitos simbolismos e conversa e muito com o tema principal do mangá, que é o amor. Mai e Maki eram próximas e se amavam muito quando elas eram crianças, mas por conta do clã Zenin, ambas se afastaram e começaram a se odiar. A Mai nunca quis ser uma feiticeira, ela odiava essa vida e queria apenas viver uma vida tranquila, mas a Mai não viveu isso. Ela viveu uma vida trágica e frustrante, mas ao contrário de sua vida, que era cheia de amargura e arrependimentos, a morte da Mai foi uma morte onde ela pelo menos teve seu último desejo realizado: mate todos eles. Essas foram as últimas palavras de Mai para Maki. E usando sua técnica de criação, Mai cria uma espada como um último presente para sua irmã, que cumpre o seu pedido. Maki acabava de matar todo o clã Zenin, agora que sua restrição celestial estava completa. E a morte da Mai serve justamente como sacrifício para que sua irmã consiga desenvolver o seu potencial máximo, figurativamente e literalmente. Tanto que é só com a morte da Mai que a Maki desenvolve sua restrição celestial completa. E o que teoricamente devia ser uma morte trágica, acabou meio que sendo um último gesto de amor da Mai para sua irmã. E é aqui que nós voltamos para o tema do amor, que como eu já disse aqui várias vezes, o amor é o principal tema
de Jujutsu Kaisen. E como eu falei no começo do vídeo, existe dois caminhos para se obter poder em Jujutsu Kaisen. O caminho de você decidir lutar por aqueles que você ama, ou lutar por si mesmo. E o Toji é um personagem que representa essa mentalidade individualista de Jujutsu. Tanto que ele abandonou sua família, mas o mais interessante do personagem do Toji é que ele retorna no arco de Shibuya e ele sai matando tudo que ele vê pela frente, mas no momento que ele percebe que o cara que ele estava espancando até a morte era na verdade seu filho, Fushiguro Megumi, e que ele aparentemente estava tomando boas decisões em sua vida, ao contrário do Toji, Toji desiste de lutar com Megumi, feliz pelo filho que ele teve. Mas esse é o Toji zumbi do arco de Shibuya. O Toji original era um cara que representava a mentalidade individualista, tal como Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. E esses três personagens têm muita coisa em comum. Além do fato deles serem poderosos, dois deles estão mortos. Então, por mais que o caminho individualista e solitário seja o caminho mais fácil de Jujutsu, todos que seguem esse caminho acabam morrendo. E é por isso mesmo que o Gojo nunca poderia matar o Sukuna. Não porque o Sukuna é mais forte ou algo assim, mas sim porque Gojo e Sukuna são iguais. Ambos são personagens que eram solitários, mas diferente de Sukuna, Gojo era um cara indeciso. Ele era forte, mas ele sempre deixava seus adversários fugirem. Ele era solitário, mas sempre havia uma exceção. Ele hesita em matar o Geto de primeira, pois ele era seu melhor amigo, o que é compreensível, é claro. Ele devia se segurar na luta contra o Sukuna, pois ele também estava lutando contra o Megumi. E é justamente toda essa indecisão que acaba sendo a ruína do Gojo e também a do Toji, pois Toji morre confuso, pois ele vivia uma vida solitária, mas no fim, o que ele mais queria era viver com a sua família. E é justamente essa solidão e indecisão do Toji que o difere da Maki, pois a Maki ainda lutava por si mesma, mas também por aqueles que ela amava. Claro, também não dá pra ignorar todo aquele arco da Maki lutando contra o Naoya versão maldição, onde ela conhece o cara do sumo e o cara da katana, que à medida que ela vai entendendo seus poderes, ela também adquire autoconhecimento, o que resulta naquele famoso painel dela falando que se sente ótima, que se sente viva, e é de fato um arco muito bom e que mostra toda a evolução da Maki com o seu entendimento pessoal. Mas mesmo nesse arco, ela ainda assim é motivada pelo amor, tanto que ela sempre continua usando a espada que a Mai deu pra ela, que simbolicamente representa o fato da Maki nunca mais tá sozinha. Ela meio que sempre tá acompanhada de sua irmã enquanto ela usa essa espada, porque né, foi justamente o último presente da Mai pra Maki. E ela não é solitária como Gojo e Sukuna. E isso se deve porque, assim como o Megumi é uma bênção pra vida de Toji, alguém também abençoou a vida da Maki. E esse alguém é o Kotsu Yuta. Olha eu falando do Yuta de novo. Eu tenho hiperfoco no Yuta, não é possível. O cara é fofo, não tem como. A Maki teria um fim igual ao do Toji se não fosse pelo jovem Yuta que a mudou. Maki pretendia se tornar uma feiticeira poderosa e acabar com o clã Zenin. E ela de fato fez isso. Mas Yuta dá a Maki algo que ela nunca teve: apoio. Até então, Maki nunca havia recebido apoio de ninguém. Absolutamente ninguém apoiava as decisões da Maki. E isso eventualmente faria com que a Maki se tornasse e tivesse o mesmo fim que o Toji. Alguém sozinha e que morreria igualmente sozinha. Mas as belas palavras do Yuta para Maki, que ele fala que ele se inspira e queria ser alguém como ela, mas também as palavras de apoio que o Yuta fala para Maki, que ele apoiava suas decisões e que se ela precisasse de ajuda, ela poderia contar com ele, que ele daria todo o apoio possível. Um simples gesto de amor do Yuta para Maki fez com que ela mudasse sua visão de mundo por completo. E apesar de todos os paralelos que a obra faz da Maki com o Toji, Maki se aproxima muito mais do Yuta, que é um personagem que luta por quem ele ama, ou até mesmo do Itadori, que apesar de tudo, apesar de todo o seu sofrimento, ele continua lutando para salvar o seu amigo. E similar ao Itadori e o Yuta, Maki também luta pelas pessoas que ela ama. E é justamente aí que tá a beleza de Jujutsu Kaisen. Apesar de todo o sofrimento que Maki passou, ela escolheu ser forte por seus laços, e é isso, exatamente isso, que a difere de Toji. Maki luta por quem ela ama. Ela nunca abandonou seus laços e seus vínculos, principalmente atualmente, que simbolicamente ela sempre está acompanhada de sua irmã, enquanto ela usa sua espada, e é justamente isso a beleza de Jujutsu Kaisen. Apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento, aqueles que lutam pelo amor sempre acabam se tornando bênçãos em um mundo onde lutar pelos seus laços e amizades é visto como algo ruim e a mentalidade individualista prevalece. Mesmo que os feiticeiros que são genuinamente altruístas morram, eles são verdadeiras bênçãos em um mundo tão egoísta. E
Enfim, é isso. Jujutsu Kaisen é uma obra que eu gosto bastante e eu tô gostando muito de fazer esses vídeos sobre esse mangá que eu gosto muito. Eu já fiz um vídeo sobre o Yuta, que é meu personagem favorito, e agora eu fiz um sobre a Maki, que também é uma personagem que eu gosto muito. Depois do Yuta, ela é a personagem que eu mais gosto. Tô até pensando em fazer um vídeo sobre o Chozo, que é outro personagem que é muito bom e que também dá pra levantar muitas discussões sobre ele. Mas no mais é isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você quiser ajudar, compartilha aí porque ajuda bastante. Ou vira membro do canal. E falando em membros, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado ao Eric, ao Gabriel Souza Neres, a Juliana Rocha, ao Paçoca, ao Rafis, ao André Luiz e ao Snowing. Vocês de verdade são de grande ajuda para esse projeto. E eu tenho uma novidade, eu criei um canal secundário que eu já postei um vídeo lá ranqueando todos os aliens do Ben 10 clássico. E o mais legal disso tudo é que eu vou começar a postar vídeo toda semana lá. E eu pretendo analisar os capítulos semanais de Jujutsu Kaisen nesse canal. Então se inscreve lá, porque isso vai ser de grande ajuda. Ah, e também muito obrigado às 1000 pessoas que se inscreveram nesse canal, tá? Muito obrigado mesmo. E também me segue lá no Instagram, porque eu sou bem ativo por lá. E é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!